Olá, a gente veio até a sede do BTG Pactual em São Paulo para conversar com Will Lenders, que desde março é chefe de renda variável da gestora de recursos do banco. Will, primeiro, obrigada por ter aceitado o nosso convite para a entrevista. Queria que você começasse se apresentando para o público, contando um pouco da tua trajetória até aqui. Bom, apesar do nome cara de gringo, eu sou brasileiro, paulistano, São Paulino, sofrendo com o tricolor. E eu passei os últimos 17 anos no BlackRock, tocando os fundos de renda variável. E tenho vários amigos aqui no BTG, amigos de quase a carreira inteira. E quando eles me contrataram com a oportunidade de me juntar ao BTG, eu achei que era uma oportunidade única, pelo fato de ser um banco brasileiro, focado na América Latina, e com uma equipe regional, com analistas em todos os grandes centros da região. Então, a oportunidade de trabalhar com 27 profissionais de investimento, não com os 5 que eu tinha na equipe da BlackRock. Eu achava que já era uma equipe grande o suficiente, mas realmente eu achei que era uma oportunidade interessante, dado o fato que nós temos essa visão positiva para os mercados da América Latina, especialmente para o mercado aqui do Brasil, onde eu acho que quando a reforma das pensões passarem, não sei, mas quando passarem, daí acho que isso daí vai ser uma mudança de patamar importante para todos nós. Como que tem sido, você assumiu agora recentemente essa posição aqui no BTG e continua entre Nova York, aqui, o Rio, como é que está sendo chefiar nessa loucura, assim, de uma cidade para outra? Eu, quando eu trabalhava na BlackRock, sempre trabalhava com equipes em vários lugares. Eu tinha analistas em Londres, analistas aqui em São Paulo. Inclusive, 2 analistas da BlackRock também se juntaram ao BTG recentemente para a nossa equipe aqui. Então, eu sempre fui sempre estive muito acostumado a trabalhar com equipes em vários lugares. E viajar, isso é parte do nosso trabalho, é sempre estar passando bastante tempo no avião, então eu já aprendi a dormir bem e chegar descansado. Então essa parte não é nenhum segredo, a gente faz calls diários através de video conference calls com vários escritórios. Então o importante é manter a comunicação aberta entre a equipe toda, e é isso que a gente vem tentando fazer nesses 2, 3 meses que estamos aqui no BTG. Legal. Queria saber como é que seus clientes, falando um pouco de mercado agora, como é que seus clientes estrangeiros estão vendo o Brasil nesse momento? Que reformas eles gostariam de ver aprovadas, além da Previdência, e que reformas eles acham que vão ser aprovadas de fato? Essa foi uma década difícil para os estrangeiros, para quem estava tentando vender a história Brasil para investidor estrangeiro. Realmente o interesse estava baixo. Nós chegamos a um pico em termos de interesse em 2010, 2011. Desde então, vimos um declínio gradual e meio que constante em termos de interesse dos clientes. Porque o fato é que o Brasil é o país mais importante, é o maior país, o país mais líquido da região. E quando o Brasil não está indo bem, a região como um todo não é uma região que atrai muitos ativos. Então, eu acho que os clientes estão quase que meio desligados, a maior parte. Aqueles que não são dedicados, aqueles que não têm que estar investidos na América Latina por questão de mandato, não estão investidos hoje. E estão esperando a história ficar um pouco menos complicada. Quando nós, que estamos acostumados a lidar isso no dia a dia, temos que ver o que está acontecendo no Congresso, no Senado. É muita coisa para um país que tem um market cap hoje que é igual à Apple. Então, nós não somos um mercado onde o investidor internacional tem que olhar. Ele vai olhar quando tiver alguma coisa interessante acontecendo. E eu acho que limpando um pouco essa nuvem das reformas, especialmente a reforma das pensões, é isso que vai ser a parte principal. A Previdência é uma coisa que não só nós estamos olhando aqui no Brasil, mas de fora também é uma necessidade, não tem um plano B que seja suficiente para deixar o mercado animado. Passando a reforma da Previdência, eles vêm para o Brasil, esses investidores? Eu acho que daí a história fica menos complicada para contar. Eu acho que se a gente pensar que a reforma constitucional do teto de gastos meio que consertou as contas do Brasil no curto prazo, a reforma da Previdência conserta as contas do médio prazo. E o investidor, por mais que muitos olhem coisas muito para o curto prazo, estão realmente olhando para o médio prazo. Para o médio prazo, a história ainda não estava tranquila. A gente via uma dívida crescente e questões se o Brasil tinha a capacidade fiscal de continuar lidando com a maneira como estava. Então, a reforma da Previdência limpa essa história de médio prazo, ajuda o risco do país a baixar e daí coloca o Brasil de volta na pauta de potenciais de investimento. Não é que no dia seguinte a gente vai ver um caminhão de dinheiro entrando, mas várias das conversas que nós estamos tendo com os clientes falam, olha, quando a reforma da Previdência passar, eu acho que vai ter um movimento interessante para o mercado, porque o risco do país cai,
dá uma chance para o Banco Central baixar juros um pouco mais, e daí isso daí começa a atrair o investidor local, que começou a comprar um pouco mais de ações, dado as taxas baixas aqui no Brasil, mas ainda estão com uma posição bem underweight comparado com onde estiveram no passado, e conforme vão vendo rolagens de dívidas locais, vão ter que colocar mais dinheiro na Bolsa. Então, eu acho que vai ter um momento aí que a Bolsa vai começar a ter uma performance bem melhor do que a gente teve nessas últimas semanas e talvez nos últimos anos. Teve uma recuperação aqui e ali, mas, em geral, a gente está ainda bem abaixo de onde já teve, especialmente em dólares. Em reais, a gente quase chegou no Bovespa recorde, teve um recorde aqui e ali, mas em dólares continuamos 45% abaixo de onde estava em 2011. Né? Dado esse cenário complicado político, você falou, projeção de PIB aí em torno de 1%, problema de produtividade, que oportunidades você tem destacado para atrair os investidores aqui para o Brasil? Essa demanda reprimida que existe na economia, e é meio quase que ridículo, mas está tudo meio que baseado, todo mundo esperando se essa reforma passa ou não. Eu acho que os mercados como um todos, mesmo aqui no Brasil, a gente viu isso em 2017, quando a reforma da Previdência quase foi votada no Congresso, ninguém está pagando para ver. Então, vai ter que ser daquela, me mostre o buraco na sua mão, daí eu vou acreditar que... Então, vai ser um pouco disso. Então, eu acredito que, como a reforma passar, aí sim as pessoas começam a poder falar, ok, agora a gente não tem mais um problema fiscal, na parte monetária a gente tem espaço para cortar mais juros, porque a inflação está super baixa, desemprego continua alto, mas agora o empresário pode começar a fazer um planejamento com juros mais baixos e um crescimento melhorando, em vez de ficar esse crescimento estagnado no 1%. Então, você começa um ciclo virtuoso que daí dura trimestres e anos, e não é só um negócio que vai ser, no dia seguinte começou a entrar dinheiro, não, vai ser um negócio que vai ser, eu acho que gradualmente o Brasil vai ter retomar uma posição de liderança nos mercados emergentes, já somos o líder nos mercados ativos, mas fazer que a América Latina volte a ser um dos focos do investidor internacional quando ele pensa em mercado emergente, e não só a Ásia, como tem sido nos últimos 6, 7 anos. Tem vários economistas falando, inclusive, que a reforma da Previdência é sim necessária, mas que ela não é a bala de prata, não vai resolver todos os problemas do Brasil. Queria saber, na tua avaliação, o que vai fazer com que o país volte a crescer, de fato? O que acontece é que a reforma da Previdência segurou todo o resto do plano econômico do ministro Paulo Guedes e do governo Bolsonaro. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que o mandato do secretário Salim Matar, fundador da Localiza, que foi trabalhar para o governo com um mandato ambicioso de diminuir o tamanho do Estado, vender ativos, privatizações, desestatizações, o que quer que seja, você vê que isso não é uma conversa fácil. Então, é uma pauta que é super importante, que vai ajudar a diminuir a dívida brasileira, porque esse dinheiro que for levantado vai ser direto para pagar a dívida, mas são coisas que não vão acontecer até que a reforma da Previdência passe, porque ninguém quer tirar o foco do Congresso e o foco do governo, não só do Congresso, na passagem dessa reforma. E como isso, existem outras, todos os ativos que vão ser colocados à venda pelo Banco do Brasil, pela Petrobras, próprias posições que o BNDES tem, são tudo coisas que estão esperando realmente essa reforma passar. Uma discussão que começou a entrar na pauta agora, a reforma tributária, que já vem sendo falado também há anos e anos, mas é uma coisa que, depois da Previdência, é uma reforma que talvez seja importante. Não, é importante, mas talvez consiga ganhar destaque, dependendo de como a reforma da Previdência for passada. Então, eu acho que existem várias coisas que estão tudo na lista de espera, esperando essa reforma passar. Porque, de novo, sem a reforma da Previdência, não tem nada que seja grande o suficiente para cobrir o buraco que a Previdência vem criando e aumentando. Porque dentro das regras atuais só tem uma despesa que continua a crescer, que é a Previdência. E acaba pegando espaço ou pegando dinheiros que seriam investidos em outras áreas. Então, por isso que é super importante a gente conseguir controlar essa despesa que está galopante. Né? Que proposta você acha que vai passar? Que tamanho de proposta? Eu acho que vai ser alguma coisa entre a proposta do governo Temer e a proposta inteira do governo Bolsonaro. Mas se eu fosse, eu não gosto de apostar, mas se eu fosse para apostar, eu diria que seria um pouco mais alto do que esses 500, 600 bilhões que o mercado fala que é o caso base. Porque os políticos entendem que tem que passar uma reforma grande o suficiente para eles não terem mais falarem sobre isso durante a carreira deles em Brasília. Porque é um tema difícil, eu entendo. Mas é um tema que é importante, então vamos fazer a coisa certa e já não temos mais que falar sobre esse tema no futuro. Esses solavancos políticos em torno da reforma e de outras propostas não te preocupam de alguma forma? Ou você acha que são ruídos que fazem parte? Eu acho que são, óbvio que preocupam, né? Porque se houver uma ruptura grande, daí de novo não existe um plano B,
mas é um plano que é um risco que eu acho que todos entendem que não há ganhadores nesse a oposição não ganha, o governo não ganha, o Congresso, porque o Brasil vai estar num caos econômico. E se a gente voltar para estaca zero na discussão sobre a Previdência ou o que é que seja que vem depois disso, não vai ser nada que vai deixar o mercado feliz. Então, daí, nesse caso, a taxa do real não é 4, os juros não é 6,5, a Ibovespa não é 90 mil pontos. E não estou falando que é para cima, quer dizer, para cima do lado errado, né? Está tudo precificado errado nesse caso, e isso daí não ajuda ninguém. Então, eu acho que, no final das contas, existe consenso do que precisa ser feito, e é só uma questão de a gente chegar lá e vai existir esse jogo de braço aí, que é parte do jogo, mas eu acho que, no final, tudo que a gente ouve, tanto do ministro Guedes quanto do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre no Congresso e Senado, é que todos estão alinhados. É questão de chegar lá e não ter uma surpresa desagradável até lá. Will, como que teus clientes, tanto estrangeiros quanto brasileiros, estão avaliando o governo até aqui? Tem alguma coisa que decepcionou? Acho que o estrangeiro não está nesse trabalho de ficar avaliando o governo. Eu acho que depende de qual parte do governo você está falando. Eu acho que quando você vê a parte da política econômica, acho que sem dúvida nenhuma estamos todos alinhados no mercado com o que os planos do ministro Paulo Guedes, e não só dele, mas também de toda essa equipe econômica que foi colocada, que no meu ponto de vista deu continuidade à equipe econômica que veio depois que o vice-presidente Temer virou presidente. Uma equipe ortodoxa, pró-mercado, que quer realmente diminuir o tamanho do governo e melhorar as eficiências dessa economia brasileira que está estagnada aí por vários anos. Então, é um trabalho de continuidade, de melhoria em certos pontos. Então, eu acho que essa parte está boa. Acho que a parte política eu deixo para os experts políticos entenderem, porque cada vez que eu tenho fingir que eu entendo o que está acontecendo na política, me mostra que eu não entendo nada. Agora, uma vez aprovada uma reforma que o mercado considere razoável, aí, que setores você acha que se beneficiariam mais de imediato? Eu acho que existe demanda reprimida em tantas áreas da economia que vai ser uma maré que inicialmente vai subir, todo mundo vai subir junto. Em certo momento você pode falar que talvez os exportadores fiquem um pouco para trás, porque o real deve apreciar um pouco e a economia doméstica deve se beneficiar inicialmente. Mas, do outro lado, a economia americana continua forte. Acho que essa briga entre Estados Unidos e China acaba criando oportunidades para certos setores do Brasil. Então, não acho que necessariamente você tem que vender tudo que são exportadores, né, nesse caso. Mas, sem dúvida nenhuma, eu estaria mais posicionado nos setores que vão se beneficiar dessa melhora da economia doméstica, que seja mais do que essa melhora gradual que teve no começo do governo Temer, depois meio que estagnou no último ano e meio. Dado esse cenário de incerteza política que a gente está falando, de risco, que oportunidades são melhores para o investidor nesse momento, para ele se proteger de solavancos e tudo mais? Em termos de? Renda variável mesmo. Eu acho que o investidor, se ele está muito focado no curto prazo, vai ser um período doloroso. Mas se você consegue ter uma visão de 3 a 6 meses, eu acho que procure as ações que você gosta e segura, porque vão existir oportunidades aí, mas eu acho que a direção da Bolsa deveria ser para cima, não numa linha reta, que nunca é. Então eu não acho que está na hora de ficar jogando muito na defesa, dado o fato que eu acho que a reforma vai passar, e com isso você vai ter esse re-rating do mercado brasileiro, tanto em termos dos múltiplos que vão ser os múltiplos corretos para a Bolsa, como também as taxas de crescimento, que com juros mais baixos, um real um pouquinho mais fortalecido e um crescimento melhorando um pouquinho, isso vai ter vai ter um impacto muito importante, multiplicador em termos dos resultados das companhias. Você mesmo falou aí, Will, dessa questão da disputa entre Estados Unidos e China, né? Queria saber na sua avaliação até onde vai essa disputa e qual dos dois países tem mais margem de manobra para negociar? Eu acho que essa disputa vai por muito tempo ainda, talvez até as eleições americanas. Se existe um tema que os republicanos e os democratas dos Estados Unidos concordam, é que o governo americano tem que ser duro nas negociações com a China. Então, eu não vejo o presidente Trump e a sua equipe abrindo mão de muitas coisas durante essa negociação, porque ia ser visto como um momento de fraqueza, e entrando num ano de eleição, acho que isso daí é praticamente possível. Então, acho que esse tema vai rolar. Os chineses já não têm muito mais que eles podem fazer em termos de taxação de produtos americanos, então acho que eles têm um pouco mais de limite do que eles podem fazer nessa parte, mas a China, sem dúvida, é uma economia
tão forte, grande e importante globalmente hoje em dia, que eles têm outras maneiras de se manter nessa taxa de crescimento que eles estão buscando. Então, eu acho que vai ser um negócio que vai durar um pouco de tempo ainda. Aquela esperança que a gente tinha algumas semanas atrás, que a gente ia chegar num acordo de curto prazo, eu acho que realmente não se provou correta e, no meu ponto de vista, acho que isso daí vai durar um tempo. A gente não vejo nenhum dos dois lados dando o braço a torcer no curto prazo. E como que você acha que isso deve afetar os emergentes, tanto no curto quanto no médio prazo? Se olhar para a América Latina, a gente acaba se beneficiando um pouco, porque, começando com o México é o maior, que se beneficia mais em termos de ganhar de volta alguns dos empregos, algumas das indústrias que eles perderam para o mercado chinês durante os últimos 20 anos. O Brasil, na parte de agro, acaba se beneficiando também com os impostos sobre os produtos americanos. E do outro lado também tem todo esse negócio da flu suína lá, da influenza suína, que acaba nos ajudando também por ser um grande produtor de proteínas sem esse impacto. Então, eu acho que a América Latina, como todo, não tem muito impacto negativo, pelo menos no curto prazo. Tá. Para finalizar, queria te perguntar sobre a nossa bolsa aqui, a Bolsa Brasileira. A gente chegou aí recentemente a 1 milhão de CPFs cadastrados, mas, enfim, é um país enorme com 1 milhão de CPFs. O que precisa acontecer para aumentar esse número de investidores pessoa física? A gente precisa ter uma economia que continua nesse patamar de juros, de inflação. Eu acho que conforme a gente vai se tornando uma economia mais normal em termos globais, em termos de taxas de juros, a Bolsa e outros alvos de investimento acabam se tornando necessidades maiores para o investidor que antigamente não precisava. Porque se você fosse comprar um papel do governo com inflação mais 7% por 20 anos, para que você ia fazer outra coisa da vida? Ou mesmo poupança, te pagando juros super altos, especialmente comparados com níveis internacionais. Mas acho que nesse período de normalização, de novo, você precisa da reforma da Previdência para você poder daí ver menos volatilidade na parte macroeconômica do Brasil. Com isso daí você vê que a taxa de juros aí mudou de patamar. A gente não vai ver os juros de 2 dígitos de novo durante a nossa vida, eu espero. Então, com isso, o investidor, tanto o investidor pessoa física quanto o investidor institucional, que hoje tem mais ou menos 10% das suas carteiras no mercado de ações, vão ter que aumentar suas alocações ao mercado de ações. Eu acho que isso daí vai ser um momento interessante para tornar o Brasil ainda menos dependente do capital estrangeiro para a performance da Bolsa. Você vê espaço para cortar juro ainda nesse ano? Sim, acho que a reforma da Previdência passando com essa taxa de crescimento e a inflação super sob controle, não só para esse ano, mas para o ano que vem também, acho que a taxa hoje deve estar mais ou menos perto de um neutro. Então, acho que sem dúvida teria espaço para o Banco Central cortar juros, mas eu não acho que vão fazer até que o voto acontece, né? Pelo menos o primeiro voto na Câmara. Sai esse ano ou não na Câmara? Sim, acho que sim, sem dúvida. Sim. Tá certo, Will. Obrigada, tá? O prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigada a você pela audiência. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Sempre que tiver vídeo ou podcast novo, você vai ficar sabendo. Obrigada, até mais.